Muito bem, gente. Começando o programa aqui, vamos falar que o ex-assessor Fabrício Queiroz presta depoimento nesta segunda-feira à Polícia Federal no âmbito da investigação que apura suspeita de vazamento de informação sobre a Operação Furna da Onça, o que teria beneficiado o agora senador Flávio Bolsonaro. O depoimento tem como ponto de partida a denúncia feita pelo empresário Paulo Marinho de que o filho do presidente foi avisado com antecedência sobre a ação da Polícia Federal que investiga esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com Paulo Marinho, Flávio se beneficiou de informações passadas por um delegado da Polícia Federal que teria avisado ao político que Queiroz aparecia nas investigações. Preso no dia 18 de junho, Queiroz é acusado de operar o esquema de apropriação indevida de salário de funcionários no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. Hoje será a primeira vez em que Queiroz será ouvido pela Polícia Federal. Por esse motivo, assessores presidenciais ressaltam que Queiroz se recusa a prestar depoimento desde o início da investigação das rachadinhas, ainda em 2018, e que não será agora que ele falará. Entretanto, o fato do ex-assessor ficar pela primeira vez frente a frente com os investigadores aumenta sim a expectativa sobre uma possível delação premiada. Para a gente começar a debater essa pauta aí do depoimento do Fabrício Queiroz, vamos ouvi-la, Thaís Oyama. Então, finalmente, né, Paulo, é a primeira vez desde a eclosão do escândalo Queiroz que o Queiroz vai ter que depor a polícia, vai ter que se apresentar à polícia. Como você lembrou, a família Bolsonaro ela foi avisada de que esse escândalo iria estourar em outubro, ainda entre o primeiro e segundo turno da eleição, por um delegado da PF, um delegado amigo. E por isso, o Queiroz, que é amigo, vamos lembrar disso, de 30 anos do presidente Bolsonaro, e só por esse motivo ele tinha sido indicado assessor do senador Flávio Bolsonaro, aí então, nesse momento, o Queiroz e a filha dele foram exonerados do gabinete. Então, o caso, eu já havia publicado essa informação no meu livro em off, e ela foi confirmada recentemente pelo empresário Paulo Marinho. Apesar dos Bolsonaro terem sabido do caso em outubro, ele só estourou em dezembro, foi publicado pelo Estadão, e daí, o que aconteceu a partir daí foi que um grupo de amigos do presidente e do Flávio se juntaram para organizar um grupo de advogados famosos para defender o Flávio e principalmente para circunscrever, para limitar o caso ao Queiroz, a figura do Queiroz, sem deixar que ele transbordasse para o senador e para o presidente, né? Então tudo isso estava indo bem, disseram para o Queiroz que o caso ia terminar bem, que ele estava muito bem defendido, inclusive levaram o Queiroz para passear no escritório suntuoso do Fragoso Advogados, lá no Rio de Janeiro, e o Queiroz saiu muito impressionado com a quantidade de mármore que tinha lá naquele escritório. Então, trataram o Queiroz à base de mamadeira com Nescau, como me disse uma fonte à época. Só que, daí, no dia que ele ia depor, o primeiro depoimento marcado lá atrás no Ministério Público, no dia que aconteceu o depoimento, por decisão do presidente Bolsonaro, o Queiroz não foi, e o que aconteceu foi que os advogados Pitombo e Fragoso foram afastados do caso para dar lugar à entrada de um outro advogado, que viria a ser o hoje notório Frederic Vassef. E o Frederic Vassef disse que levaria o caso para o STF, que tudo isso resolver lá, e daí o resto é história. Por 2 outras vezes, pelo menos, o depoimento do Queiroz foi adiado, depois o Queiroz tomou o Doril, sumiu, desapareceu, e agora a gente sabe o que aconteceu, onde ele foi aparecer. Finalmente, então, o Queiroz vai ter de se apresentar, mas é pouco provável que disso saia alguma coisa muito importante, porque delação mesmo não faz nenhum sentido ele fazer agora, porque como houve aquela definição de que o caso Flávio vai subir para o órgão especial, vai sair da primeira instância, é muito provável que o Queiroz suba com ele, né? Como está implicado no caso, é muito provável que o Queiroz vá com ele. Então, não teria nem com quem se negociar uma delação nessa fase do campeonato.
é provável que não aconteça nada, e é muito provável também que o Queiroz também não fale muita coisa, mas tudo que ele falar, de qualquer maneira, vai ser muito mais do que ele falou até agora, ou seja, nada, né? E certamente ele também vai ouvir, né, Paulo, alguma coisa. Vai ouvir, por exemplo, sobre a busca da mulher dele, vai ouvir, por exemplo, que a filha dele ou as filhas dele podem ser chamadas para depor ou coisa pior. Então, ele vai também ouvir alguma coisa, porque ele estava até agora isolado em quarentena. Ou seja, a pressão sobre o Fabrício Queiroz está só começando. Você, Constantino? Pois é, estão aumentando a pressão sobre o Queiroz na expectativa de que consigam aí uma delação premiada, ou dele ou da esposa, e que isso represente finalmente uma grande bomba aí sobre o colo do Bolsonaro, né? Essa é a expectativa de muitos, inclusive os detratores e opositores do governo, alguns não escondem isso, mas acho difícil sair alguma coisa. Chama a atenção, como a Thaís lembrou, o tempo que se leva, né, para ouvir o Queiroz nesse caso. 2 anos de investigação quase, né? Não havia nenhuma denúncia formal contra ele, ele não era foragido, é sempre importante lembrar isso, né? E, de repente, ele é capturado de uma forma um tanto espalhafatosa e a sua mulher, sim, agora está foragida da polícia e ele vai depor, né? Então, tudo isso é muito cansativo, né? O Brasil realmente tem essa mania de protelar o encontro das pessoas suspeitas de algum tipo de crime com a justiça, né? E aí tem, óbvio, alguma participação do próprio Flávio Bolsonaro, que fez o possível também dentro da legalidade ali que existia nesses meandros, nesses labirintos jurídicos para ganhar tempo, né? O caso mais claro foi um pedido acatado pelo Dias Toffoli, né, que suspendeu inclusive por meses aquele caso todo da COAF, isso atrasou muito as coisas, e o que acho que se quer no Brasil é que esse caso aí, essa novela chegue ao fim, né? E chegue ao fim, óbvio, com a punição dos envolvidos se comprovado algum tipo de crime. Mas, e aí eu sempre trago essa questão para reflexão, né? Isso tem que servir, assim como o escândalo todo do Mensalão, depois o Petrolão, serviu para uma reflexão, e não só reflexão, para uma ação muito mais abrangente de combate à corrupção no país, né? Esse caso, que envolve o filho de um presidente e que por isso, recebe tanta atenção e tanto holofote, tem que servir, né, como ponto de partida para uma reflexão muito maior sobre essas rachadinhas em gabinetes, né? Porque vamos lembrar que o PT tem no seu estatuto a rachadinha, quando volta o dinheiro para o partido, né? E aí é engraçadíssimo, porque tem a turma mais radical de esquerda, os revolucionários, que fazem uma incrível distinção entre o desvio do dinheiro público para a causa, né, para o partido, ou para enriquecimento pessoal, né? Do ponto de vista do cidadão, do pagador de impostos, não há diferença alguma, né? E o PSOL também, que foi pego em esquemas semelhantes, tem apenas um outro nome, que é cotização, né? Então há ali a cotização de quem recebe um carguinho e devolve uma parcela para o partido, para a causa, né? Então isso, infelizmente, é uma prática muito comum no Brasil todo, né? E não pode ficar restrito ao Flávio Bolsonaro algum tipo de eventual punição, sob o risco de desmoralização completa da justiça, né? Porque aí fica configurado mesmo a perseguição política, e não é disso que se trata aqui. Quero crer que ninguém está querendo pressionar tanto que esse caso vá adiante só por isso. Seria muita pobreza de espírito. Josias de Souza. Pois é, preso, o Fabrício Queiroz vai fazer pela primeira vez algo que ele vinha conseguindo evitar desde o final de 2018, quando ele virou notícia. Vai depor presencialmente. Tinha prestado esclarecimentos ali, mas por escrito. E é preciso deixar claro que o que está se tentando esclarecer agora é um episódio pré-escândalo da rachadinha. É uma coisa relacionada com a Operação Furna da Onça. Começou com a suspeita de pagamento de propina a 22 gabinetes da Assembleia do Rio de Janeiro, no esquema do ex-governador Sérgio Cabral. E o nome do Fabrício Queiroz surgiu, nessa ocasião, num relatório do COAF, com uma movimentação bancária de R$ 1.200.000. O gabinete do Flávio Bolsonaro não estava sob investigação nessa ocasião, mas uma boa alma
da Polícia Federal decidiu avisar aos Bolsonaro que o gato tinha subido no telhado. Então, o empresário Paulo Marinho, suplente do Flávio no Senado, contou à Folha, depois confirmou em depoimentos, no mês passado, que um delegado da Polícia Federal avisou a família Bolsonaro sobre essa encrenca que estava por vir, logo depois do primeiro turno da eleição presidencial de 2018. Curiosamente, o Queiroz foi exonerado do gabinete do Flávio Bolsonaro em 15 de outubro de 2018, 2 semanas antes do segundo turno da disputa presidencial. No mesmo dia, foi demitida do gabinete do próprio do Jair Bolsonaro, que na época era deputado federal ainda, foi demitida do gabinete dele na Câmara a filha mais velha do Queiroz, a Natália, que recebia sem trabalhar. Tudo isso aconteceu antes da chegada do escândalo às manchetes. A primeira notícia sobre a movimentação bancária atípica do Queiroz foi publicada em 6 de dezembro de 2018 no Estadão. Desde então, o Bolsonaro e o filho vinham tentando tomar distância do Fabrício Queiroz. Eles se distanciaram tanto que o Queiroz começou a se queixar de abandono. Surgiu uma mensagem de WhatsApp na qual o Queiroz mencionava um falos do tamanho de um cometa que o Ministério Público desejava enterrar na gente, segundo a expressão dele. Depois desse áudio sobre o cometa, o Flávio Bolsonaro passou a tratar o Queiroz como um cara correto e trabalhador. E o Bolsonaro se queixou do espetáculo em que se converteu a prisão do amigo. Parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Agora, vale a pena observar duas coisas. Primeiro, o tom a ser adotado pelo Fabrício Queiroz nos depoimentos que ele terá que prestar. E não só nesse, mas os próximos que virão. E também é importante acompanhar a explicação do Flávio Bolsonaro, que também está intimado a depor, foi intimado no último dia 22, ele tem 30 dias para marcar uma data, para prestar os seus esclarecimentos, e vai ser muito interessante ver a resposta do Flávio Bolsonaro por uma pergunta muito singela. Afinal de contas, por que é que ele demitiu, em 15 de outubro, o Fabrício Queiroz, alguém que ele agora considera um cara correto e trabalhador? Se era tão correto e tão trabalhador, por que demitiu? Então, é preciso acompanhar essas duas coisas, o comportamento do Queiroz e as respostas do Flávio Bolsonaro.